Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem habitar em nós, purifica-nos de toda mácula e salva ao bondoso as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Novamente estamos aqui reunidos para esta série maravilhosa que é o Evangelho capítulo por capítulo, série em que leio cada um dos capítulos dos evangelhos, primeiramente pelos 4 evangelhos canônicos, os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Né? Estamos aqui ainda neste evangelho mais antigo dos canônicos, o evangelho de Marcos. Estamos hoje, vamos fazer a leitura deste 14º capítulo. No anterior, capítulo 13º, evidentemente, tínhamos que o Senhor Jesus falava a respeito da destruição do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, e falava a respeito também dos falsos messias. Toda essa passagem que analisamos aqui, ela é muitas vezes confundida com uma reflexão do Senhor Jesus sobre o juízo final, mas na verdade ele estava falando da destruição do templo de Jerusalém, que veio a acontecer. A destruição do templo de Jerusalém é um evento muito dramático, porque você pode imaginar, claro, a destruição de um templo é sempre importante, né, um fato lamentável, mas existiram outros templos destruídos. É verdade, mas no contexto do Evangelho, no contexto do ensino do Senhor Jesus, no contexto dos judeus, o templo de Jerusalém não era um templo, ele era o templo, a casa de Deus. Eu sei que você vai ouvir isso muitas vezes, né, a casa de Deus, mas ali era a específica casa de Deus. Então os judeus, eles pensam assim, a sinagoga é um lugar onde você vai ler a Torá, que você vai ter contato com a religião, mas templo mesmo é o templo de Jerusalém. Então o Senhor Jesus não estava desdizendo isso, não. Ele disse, Deus mora aqui. E por isso que ele era tão assim exasperado com a questão de uma possível degeneração das práticas no templo. Porque ele considerava o templo realmente muito importante, né? Esse não é um ensino muito comum, de ser ouvido, porque as pessoas gostam de fazer um Jesus que não liga para templos, que não liga para rituais, que não liga para religião. O Jesus é o Jesus social, né? o Jesus operário, o Jesus trabalhador, o Jesus revolucionário, essas mentiras e besteiras faladas por aí, quando o Jesus do Evangelho é muito observante de uma série de coisas na qual a religião é muito importante. Por isso que ele se antagonizou com os religiosos, porque ele levava muito a sério aquilo. Não é verdade? Então aqui, vamos continuar. Hoje, o capítulo 14º. Antes, um preâmbulo eu sempre gosto de fazer, sobretudo quando tem alguns intervalos assim, os amigos que estão vendo isso aqui ao longo do tempo não estão por dentro, necessariamente desse intervalo, mas quando estou gravando esse vídeo, estou voltando de um período de férias. Então dá uma certa bagunçada assim na ordem dos vídeos. E muitas pessoas, algumas pessoas chegam recentes, novos, e sempre novas pessoas chegam, e podem ficar um pouco confusas, afinal de contas, o que é isso, né? O canal é um devoto de Ramakrishna e tem um cara falando, entoando uma oração do Espírito Santo, uma oração bizantina, ela está falando do Evangelho. Então, o objetivo do canal é desenvolvimento de Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é o caminho na qual entende-se que alcançar amor e devoção a Deus é o objetivo da existência do ser humano. Existem outros objetivos muito lícitos para o ser humano, dentro da religião, inclusive, né? Artha, progresso. Kama, prazer. Dharma, retidão, justiça. E moksha, não sofrer. Tudo isso é muito lícito. Tudo isso é buscável por uma vida moral, atenta aos mandamentos. Em qualquer religião que fale de Deus, esses caminhos serão valorizados como legítimos. Mas existe um caminho maior, existe um objetivo maior, existe um objetivo superior. Esse objetivo
né, esse Purushashta, esse objetivo superior quinto, ele é Bhakti. O que é Bhakti? É ritual? É fazer um altarzinho em casa? É fazer uma marca na testa? Ter um cordão? Não. Bhakti é amor e devoção a Deus e nada mais. Quando você se torna um amante de Deus. Então, esse objetivo da existência supremo é o caminho de Bhakti Yoga. Então, esse canal se desenvolve aqui, tem como objetivo transmitir o ensinamento de Bhakti. E nós fazemos isso sob a lente, sobretudo, de Sri Ramakrishna Paramahansa, um maravilhoso santo que viveu entre 1836 e 1886, no que hoje é o estado de Bengala, na Índia. Para muitos, ele é um divino ser, um avatara, uma encarnação de Deus, que ensina o caminho de Bhakti. E Thakur, como chamamos o Senhor, Sri Ramakrishna, mestre, ele indicava que Bhakti, como ele estava dizendo, o que era Bhakti, é Bhakti conforme Narada Muni, um outro sábio, um sábio purânico, ensinou. Neste canal temos uma série aqui dedicada ao Narada Bhakti Sutras, 84 aforismos sobre o caminho do amor e da devoção a Deus. Só que nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã. O cristianismo é a maior expressão religiosa do mundo. O Senhor Jesus é a maior personalidade do mundo, sem dúvida nenhuma, né? O mais famoso, o mais amado, o mais controverso até de certo sentido, mas né, um símbolo de tudo que é maravilhoso e santo. Eu tenho profunda devoção pelo Senhor Jesus, o considero divino, santo, imaculado, Deus encarnado. Sri Ramakrishna considerava o Senhor Jesus a encarnação do amor. Ele, o Senhor Jesus, disse de si mesmo: eu sou o Filho de Deus vivo. Então, faz todo sentido considerar aqui, nesse contexto, onde a esmagadora maioria das pessoas que assistem esses vídeos são de natureza cristã, são de cultura cristã, saber como ler o Evangelho de uma perspectiva de Bhakti. E é isso que fazemos aqui, ler o Evangelho de acordo com uma perspectiva de Bhakti. Isso que fazemos aqui nesta série. Okay? Existem outros vídeos com outros temas. Então, quando eu estou abordando aqui, eu não estou falando, evidentemente, de acordo com a perspectiva das teologias variadas do cristianismo. Eu, durante muitos anos, eu fui um clérigo, ministro religioso da Igreja Ortodoxa Russa, do Patriarcado de Moscou. No ano de 2017, eu me desvinculei deste serviço. Em 2019, eu me desvinculei da própria fé cristã ortodoxa. Então, eu não sou um cristão. Eu já fui cristão durante muito tempo. Eu amo o Senhor Jesus, mas eu não sou cristão, no sentido das crenças cristãs fundamentadas, né? Eu não sei nem se eu fui excomungado da Igreja Ortodoxa, acho que não. Nem fui destituído do grau diaconal, ok? Só para deixar isso claro. Nunca fui chamado, pelo menos. Se foi feita a revelia. Geralmente essas coisas têm um documento, tem alguma proclamação. Não sei se aconteceu. Mas na prática, concretamente falando, eu não sou mais alguém que professa nenhum tipo de cristianismo. O que eu professo é o caminho de Bhakti Vedanta, as escolas vedânticas que professam Bhakti Yoga e, sobretudo, Sri Ramakrishna Paramahansa. Né? Então, aqui estamos lendo o Evangelho nesse diapasão, nesta vibração, neste contexto. Sempre gosto de deixar claro essas coisas para que tudo fique sempre esclarecido, para que as pessoas possam ter expectativas concernentes ao que eu estou fazendo aqui. Não é verdade? Muito bem, meus amigos. Eu faço essa leitura do Evangelho lendo a versão publicada pela Companhia das Letras, da tradução feita pelo erudito nascido em Portugal, chamado Frederico Lourenço. Então, Novo Testamento, Frederico Lourenço. Faço aqui essa leitura. Vocês vão ver alguma diferençazinha, mas não fiquem tensos em relação a isso. O Evangelho é sempre muito coerente, né? Uma tradução do grego sempre. Então as traduções são muito parecidas. As boas traduções, elas são muito conciliadas, mas eu escolhi essa aqui pelo sabor de uma novidade, né? O que teremos hoje no 14º capítulo do Evangelho de Marcos? Os judeus procuram matar Jesus. A unção de Betânia, a traição de Judas, a preparação da ceia pascal, a instituição da Eucaristia,
Jesus em Getsemane, prisão de Jesus, Jesus perante as autoridades judaicas, as 3 negações de Pedro. Então estamos aqui já nesse agudo momento, não é, muito próximo do final do Evangelho de Marcos já. Ele é um evangelho mais sucinto do que os evangelhos de Lucas e de Mateus. Ele é o evangelho primeiro, não é, daqueles evangelhos canônicos. Então ele, nessa tradução aqui do Frederico Lourenço, ele acaba abruptamente no capítulo 16. Porque o Frederico Lourenço está se baseando nos pergaminhos originais do Evangelho de Marcos, que realmente acabam abruptamente em um dado momento, que nós vamos chegar aqui. E depois há emendas nesse pergaminho que são consideradas pelas igrejas, como licitamente unidos. É como se tivesse tido um fragmento e as pessoas uniram simplesmente. Mas o Frederico Lourenço, querendo ser fiel a esse conteúdo mais original, interrompeu a sua tradução quando o original foi interrompido. Nós vamos chegar lá ainda, e quando chegarmos nessa parte eu vou ler até onde o Frederico Lourenço leu, e depois vou sim ler uma versão de uma tradução boa, daquela continuidade que a tradição cristã reconhece. Ok? E nós vamos conversar um pouco sobre isso, a respeito do contexto, né? De onde parou com o Frederico Lourenço e depois do que continuou, como podemos considerar isso, sempre sob o ponto de vista de Bhakti. Sri Ramakrishna dizia a respeito das escrituras: tente ir ao âmago do espírito da coisa. Não entra muito nessa de, às vezes, tentar secularizar demais a interpretação das coisas, tirando o sabor espiritual, que é o que importa nessas passagens. Ok? Muito bem, meus queridos amigos e irmãos. Vamos ler. Que a graça do Senhor Jesus nos ilumine, para que tenhamos o coração aberto para as verdades espirituais contidas nesse sagrado texto. A Páscoa e os ázimos eram dali a 2 dias, e os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como prender a traição, prender a moda traição e matar Jesus. Então fala aqui, né, a respeito dos ázimos e da Páscoa, ou seja, do consumo dos pães sem fermento, né? Algo mais no sentido de sacrifício, né? No sentido de jejum, né? No sentido de austeridade, essa era a palavra que estava me escapando, né? E a celebração da Páscoa, ou seja, da passagem dos judeus pelo aprisionamento no Egito. É isso, né? A Páscoa dos judeus tem esse contexto. Então, esses acontecimentos dramáticos do final da missão do Senhor Jesus, né? Do seu sacrifício, da sua paixão, eles estão acontecendo no período da celebração da Páscoa. Por isso, a Páscoa cristã, ela é comemorada, né, com esse nome, né? A ressurreição de Cristo é chamada Páscoa por causa que está acontecendo naquele período. Então, o termo original tem a ver com um objetivo, né, de festa dos judeus, que é caracterizar como Deus os ajudou a sair da escravidão do Egito. A Páscoa cristã tem a relação com a ressurreição de Jesus, que ocorre no período pascal judaico. Okay? Então aqui está dizendo que aqueles sumos sacerdotes e escribas procuravam como prender Jesus e o matar. Diziam: não durante a festa, para que não haja um motim do povo. Ou seja, Jesus era muito popular, então não vamos fazer isso enquanto tiver grandes mobilizações populares. Encontrando-se Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, estava ele à mesa, quando chegou uma mulher segurando um frasco de alabastro, com perfume de nardo puro, de alto preço. Partindo o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, primeiro contexto, né? Jesus está na casa desse homem chamado Simão o leproso, muito provavelmente porque ele teria sido leproso, lepra naquele momento, né, a hanseníase, doença sem cura e terrível, mas que teria sido curado pelo Senhor Jesus, ok? Então, Simão, o que fora leproso. Esse é o contexto. Não é que ele estivesse sendo leproso ali, porque ninguém estaria na casa dele, ele não estaria junto com as pessoas, ok?
Então o que acontece? Jesus estava, né, na cidade de Betânia, na casa desse homem. Quando chegou uma mulher segurando um frasco com perfume. Perfume caríssimo. Ok? Partindo o frasco, ou seja, abrindo o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignados disseram entre si: para que esse desperdício de perfume? Podia vender-se esse perfume por mais de 300 denários e dar o dinheiro aos mendigos. Veja que aqui é Evangelho de Marcos, ok? Então, alguns indignados, não é nominado quem foi não, tá? Alguns indignados disseram isso. Isso é caro, podia ser vendido e o dinheiro podia ir para os pobres. E falavam para os mendigos. Mendigos. Aqui mendigos um pouco amplo, né? Porque o Senhor Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mendigos de espírito. Os mendigos, aqueles que não têm nada. O Lázaro. Ok? Não tem nada no sentido amplo também. Ok? E falavam à mulher com rispidez. Mas Jesus disse: deixai-a, porque lhes dais aborrecimento. Foi uma bela ação que ela praticou em mim. Pois os mendigos tendes sempre convosco, e quando quiserdes poderei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. O que ela tinha para fazer, ela fez, antecipou a unção do meu corpo para a sepultura. Amém vos digo, em qualquer parte do mundo onde for proclamada a boa nova, será falado o que ela fez em memória dela. Aqui o Senhor Jesus diz: vocês socialmente preocupados terão sempre oportunidade de fazer as boas açõezinhas de vocês. Mas diante deste único aqui, vocês não estarão mais. Então, o que ela fez foi muito bom. Ele poderia, né, ter se juntado ao coro e falado assim: poxa, realmente, hein, que vacilo, hein? Poderíamos ter pego essa quantidade e dinheiro para as obras sociais desse mundo que nasce, cresce e morre. Não. Ele falou que foi bom. E disse: onde este evangelho for lido, será lembrado o ato dela em memória dela. O que é essa mulher? Aqui, veja, aqui não é Maria de Magdala, aqui não é mulher do pecado, não é verdade? Ou estou lendo errado? Chegou uma mulher segurando. Aqui não tem Judas reclamando e nem é uma mulher pecadora. Aqui uma mulher fez isso. Essa é a leitura do Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho. Então o ponto é que Jesus valorizou a atitude devocional desta mulher. Jesus, o Jesus do Evangelho não é o Jesus dos movimentos sociais, não é o Jesus dos ateus que querem ensinar o Evangelho, não é o Jesus da teologia da libertação, não é o Jesus da renovação carismática, é o Jesus do Evangelho. Ele está dizendo para aqueles que se alvoroçaram porque estava havendo desperdício de recursos para ajudar os mendigos, dizendo: não, se vocês quiserem mesmo ajudar os mendigos, saiba, sempre estarão com vocês. Sempre significa dizer que nunca terá fim. Por quê? Porque existe uma circunstância da multiplicidade de vidas, de diversidade de tipos. Sempre haverão ricos, milionários, mais ou menos, pessoas que sobrevivem, pessoas muito pobres. Sempre haverá. Não existe no Evangelho do Senhor Jesus um chamado para que essa situação seja erradicada. É mentira quem diz que esse é o seu propósito. Não é. Não é. Muito bem. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro.
e Judas espreitava a ocasião oportuna para o entregar. Veja que aqui não existe a situação que vai ocorrer em outros evangelhos, na qual Judas é o cara que vai reclamar da mulher, que é uma mulher do pecado, e aí Jesus fala com Simão. Isso é um outro ângulo. Não estou querendo dizer que os outros evangelhos não sejam verdadeiros, mas aqui, nesse evangelho primeiro de Marcos, que dá base aos outros evangelhos, notoriamente, ele caracteriza a coisa assim de um modo mais sintético. Mais sintético. Então nós podemos pensar assim, o evangelho de Marcos é uma visão mais sintética. Os outros evangelhos são visões ampliadas, pode ser. Ok? Sem problema nenhum com isso. Mas aqui, vamos nos concentrar aqui no evangelho de Marcos. Esse é o ponto. Então Judas partiu. Por que Judas fez isso, hein? Especulações. Mas aqui no texto do Evangelho não há comentário do porquê ele queria que Jesus se mostrasse e reagisse, porque ele estava chateado mesmo com Jesus, porque Jesus era muito heterodoxo, porque ele não tem essas elucubrações. Trata-se de que Judas, o tesoureiro do grupo de Jesus, aquele que reuniu os recursos para fazer, tomou essa decisão. Muito bem. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Comer a Páscoa, aqui eles iam comer a ceia pascal, geralmente seria um cordeiro, tradicionalmente seria um cordeiro, ok? Também esse é um outro ponto de alusão, né, entre Jesus, o cordeiro de sacrifício pascal, né? E Jesus envia 2 dos seus discípulos e diz-lhes: ide até a cidade e virá ao vosso encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa que o mestre manda dizer: onde está a sala em que eu possa comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrava-lhes uma grande sala no andar de cima, mobiliada e toda pronta. E aí fazia os preparativos para nós. Os discípulos partiram, foram à cidade e encontraram tudo como ele lhe dissera e prepararam a Páscoa. Mais uma vez aqui, como no evento da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, que ele disse para eles: vocês vão chegar num lugar lá, vai ter um jumentinho, vocês vão desamarrar o jumentinho, a pessoa vai chegar em vocês, vocês vão falar para o mestre, eles vão deixar. Ou seja, Jesus antecipou uma cena que não era muito lógica e muito acessível ao entendimento. Eles não conheciam aquela pessoa do jumentinho lá, não conheciam essa pessoa aqui, o prédio onde ia ser celebrado. Quem são essas pessoas? Eles são conhecidos do Senhor Jesus, eles são associados divinos do Senhor Jesus, eternos, que estão participando de sua lila. Do ponto de vista de Bhakti poderia ser isso, né? O Senhor Jesus está antecipando situações através do seu poder místico fundamental. Ponto é esse. Ele abre uma jornada à parte do cotidiano deles e diz: vai lá que vai ficar pronto assim. E eles foram obedecer o Senhor. Ao entardecer, Jesus vai com os 12. E estando eles reclinados à mesa a comer, Jesus disse: amém vos digo que um dentre vós me trairá, um que está comendo comigo. Começaram a ficar aflitos e a dizer-lhes um após o outro: não sou eu, não? Isso é muito lindo, porque o Senhor Jesus disse que entre eles haveria alguém que iria o trair, e todos eles que amavam profundamente o Senhor, que nunca pensariam em fazer nada contra ele, ao confiar tão profundamente na palavra do seu mestre, estavam considerando que poderia ser cada um deles, porque o Senhor sabe mais sobre eles mesmos. E eles estavam temerosos, cada um deles temerosos de ser aquele que iria trair o Senhor. E diziam: não sou eu não é? Isso é tão lindo, porque nós, na nossa arrogância às vezes, né, de pessoas miseráveis que não somos associados do Senhor, estamos tão claudicantes nas coisas, temos tanta confiança no nosso caráter, tanta confiança nas nossas determinações. E quantas vezes vacilamos perante tanta coisa? Quantas vezes vacilamos perante a fé? Quantas vezes vacilamos diante do chamado que o Senhor já fez nas nossas vidas tantas e tantas vezes. Mas esses associados divinos do Senhor tinham esse comportamento puro. Por isso que às vezes eles não entendem as coisas, às vezes parecem assim meio lesos, mas eles são grandes, maravilhosos personagens, não é? Jesus disse-lhes: é um dos 12, é aquele que está a pôr comigo a mão na travessa. Jesus, né, meio que explicita a coisa assim, né?
O Filho da Humanidade segue o seu caminho, tal como ficou escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho da Humanidade é traído. Melhor seria para ele não tivesse nascido esse homem. Então aqui o ponto é, o Senhor Jesus está dizendo, é o script. É necessário que seja assim. Ele veio para esse fim. Mas aquele que realizou o papel desgraça-se. E nós temos isso na figura de Judas. Judas. Fulano, Ciclano e Beltrano, ok? Novamente, né? Isso aqui é uma interpretação Bhakti Vedanta. Então Judas é um personagem. Nasce, cresce e morre. A sua alma imortal eterna, tenho certeza, meus amigos, é um associado divino do Senhor Jesus. É um associado de Deus. Está aqui para cumprir a sua lila, o seu papel. Mas o personagem histórico Judas é a marca eterna da traição. Seu Judas é isso, né? Muito bem. Estando eles a comer, tomando pão e proferindo a bênção, partiu e deu a eles e disse: tomai, isso é o meu corpo. Partiu o pão, deu a eles e disse: tomai, isso é o meu corpo. O que era essa bênção originalmente? Uma bênção que existia mesmo na refeição dos judeus. A bênção do pão, a bênção da vinha, né? Então tinha esses caracteres presentes nesta conformação tradicional dos encontros judaicos dos judeus na refeição e celebração das coisas de um ponto de vista religioso. Mas ele disse então para eles algo novo: tomai esse pão, ele é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu-lhes e todos beberam dele. E ele disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos. Por muitos. Por muitos. Você sabe que existe essa questão, né? Nos textos católicos mais modernos, que houve uma transformação por todos. Mas as palavras do Evangelho, o Senhor Jesus disse que foi derramado por muitos. Então assim, não vamos aqui, né, desconstruir as palavras sagradas para ajeitar o nosso senso tão bacana. Então, derramado por muitos. Por quê? Pelos seus associados. Disse Sri Ramakrishna Paramahansa: existem 4 tipos de alma. As eternamente atadas, que nem sabem que estão atadas ao mundo. Aquelas que sabem que estão atadas, mas que não têm forças para escapar das ataduras do mundo. Aquelas que, sabendo que estão atadas, querem escapar e lutam e pela graça de Deus escapam. E aquelas que nunca estiveram atadas. 4 tipos de alma. Então, digamos aqui que ele pegou o cálice, deu graças, deu-lhes a todos, beberam e disse: isto é o meu sangue da aliança, derramado por muitos. Por quê? Porque as almas eternamente atadas não estão contempladas neste sacrifício. Por quê? Porque isso é um sacrifício da aliança. Da aliança. Não é da coerção. Não é da laçada à força. É da aliança. Amém vos digo que não bebo mais do fruto da videira até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Amém vos digo que não bebo mais do fruto da videira até o dia em que o beber, vírgula, novo, vírgula, no reino de Deus. Aqui a concepção que se tem é que o Senhor Jesus beberá do fruto da videira, já manifestando-se com o seu corpo extraordinário dentre os próprios discípulos que o viram comer e beber, em um corpo que aparecia e desaparecia fisicamente para eles. E eles, tendo cantado os salmos, também um costume da própria prática,
saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: todos ficareis escandalizados comigo, pois ficou escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei à vossa frente rumo a Galileia. Veja, mais uma vez, o Senhor Jesus é explícito em falar para eles que ele será morto e ele ressuscitará. O que nos faz perceber o quão assombroso foi o terror que viveram os seus discípulos quando de sua morte, porque eles não lembraram de jeito algum que ele iria ressuscitar. Só que ocorre que todas as vezes que o Senhor Jesus fala da sua ressurreição, os discípulos parecem estar cobertos por uma maia, por uma ilusão, e não conseguem perceber a graça disso e se prendem apenas à paixão do Senhor. Pedro disse-lhe: se todos vão ficar escandalizados contigo, eu não. E Jesus disse-lhe: amém te digo que hoje, esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro insistia com a maior veemência: mesmo que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos falaram da mesma forma: não te negarei, não te negarei. Você veja, anteriormente falava da beleza que era do espírito dos discípulos de compreenderem passíveis do erro. Aqui eles estão tomados pela ilusão do orgulho. Aqui eles estão tomados pela ilusão do orgulho que nega a afirmação do Senhor e passam a confiar plenamente neles mesmos. E é aí que eles obscurecem a sua passagem. Não é engraçado isso? A afirmação profunda de fidelidade, orgulho, possibilidade de pensar: será que eu vou trair o meu Senhor? Humildade santa. Muito bem. Porque nós somos completamente dependentes de Deus. Então as nossas virtudes são a graça do Senhor agindo em nós, não porque nós tenhamos virtudes. Disse Sri Ramakrishna: seja como o filhotinho do gato, dependente da sua mãezinha. E chegaram a um terreno chamado Getsemane. E Jesus diz aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Veja, o Senhor Jesus ele foi rezar, né? Porque é isso que basicamente ele fazia quando estava com seus discípulos: falar sobre o Pai e rezar. Ficar em silêncio junto com o Pai e falar sobre Ele. Esse é o Jesus verdadeiro dos evangelhos, ok? Tem aquele padre seu, amigo, que vai dizer assim: não, o Deus pessoal é uma coisa boba. Não tem isso, não. Relação com Deus, não. É só uma prática que você faz. Tem esse, eu já ouvi isso, já falei isso tantas vezes, né? É que me chocou tanto que eu sempre falarei. Sempre falarei da discrepância da cara de pau imunda de falar isso. Não é? Porque vive salário profissional de expor isso aqui, mas não expõe. Não é? Porque vira um emprego. Vira um emprego. Aí é isso. Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. E toma consigo Pedro, Tiago e João. Lembre-se, né? O Senhor Jesus subiu ao Monte Sinai. Então teve o Monte Sinai. Subiu o Monte da Transfiguração. E ele chamou esses discípulos. Veja que mesmo dentro de um grupo de discípulos existem aqueles a qual você pode, né, levar contigo como mais próximos, né? Porque existe uma variedade incrível de almas, não é? Incontáveis. E existem aqueles que são mais próximos dentro de um grupo de já próximos, não é? Monte Tabor, evidentemente. Monte Tabor. O Senhor Jesus subiu ao Monte Tabor junto com esses 3 discípulos. Eles tiveram a imagem da transfiguração do Senhor. O Senhor se mostrou para eles como luz. Muito bem. Então ele tomou esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se apavorado e a angustiar-se. E disse-lhes: aflitíssima está a minha alma até a morte.
permanecei aqui e ficai acordados. O Senhor revela a eles o seu sentimento de profunda angústia e pede a eles que eles permaneçam acordados para o acolhê-lo. E aqui o ponto que sempre vai nos trazer alguma questão é: como é possível que o Senhor estivesse aflito, se ele era o conhecedor de tudo, se ele veio para isso, se ele estava o tempo inteiro falando de sua paixão? É verdade, porque a realidade do Senhor Jesus é uma realidade encarnada. Então, embora ele soubesse de tudo, embora ele fosse além da morte como filho de Deus, ele estava totalmente engajado no seu personagem divino e sabia que ia enfrentar o opróbrio terrível da sua paixão e ver a tragédia daquelas almas tão obscurecidas agredindo o Filho de Deus. A profunda tristeza diante daquele quadro já sabido demonstra que nada na encarnação de Deus é uma mentirinha, é um grande ato de amor. Sri Krishna no Bhagavad Gita diz, né? Quando prevalece a anomia, né? O abandono do Dharma, a degeneração completa, o esquecimento da religião, eu tomo uma forma, venho a este quadro e levanto a religião. Tá? Protejo os meus devotos. Então é isso que faz aqui o Senhor Jesus, é isso que ele manifesta. Né? Muito bem. Então o Senhor Jesus pediu para eles: fiquem aqui acordados, não durmam. E afastando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora, e dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não. Primeiro ele diz, né? E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Ponto. E aqui nós voltamos, né? Sri Ramakrishna também vai à mãe Kali. E ele está com um câncer na garganta, ele sente dores, ele cospe pus, ele sofre terrivelmente, ele não consegue falar, ele não consegue comer. Ele diz: ó mãe, é possível que afaste esse mal, esse sofrimento, eu não consigo nem comer. E a mãe diz para ele: você come através de Narem, através de Rakal, através de Baburan, através de Sati. Você come através dos seus discípulos. E quando ele estava na sua parte final de sua doença, e os seus discípulos chegaram para ele: por que você não pede a mãe para recuperar o seu corpo? Ele disse: eu já dei o meu corpo a Deus. Por que eu vou pedir de volta? Aqueles que têm devoção por Sri Ramakrishna, veem Sri Ramakrishna assim como o Senhor Jesus, como este personagem divino, extraordinário, encarnação de Deus, mas ainda assim tão humano, tão presente, tendo um corpo, sofrendo com ele, sofrendo sede, sofrendo dor, tristeza, raiva, irritação, dúvida, lamento, angústia. Por quê? Porque, como diz a carta de São Paulo aos de Filipe, aos filipenses, não é? O Senhor tomou a veste do servo e foi em tudo fiel para justamente cumprir esse papel de nos dar um modelo de devoto. O que o Senhor Jesus é? Filho de Deus, encarnação divina, divino, sem dúvida. Mas ele é modelarmente o devoto, o servidor de Deus, assim como é Sri Ramakrishna. Então, por qual razão esses seres grandiosos que sabem de tudo, que estão cumprindo uma tarefa gloriosa e divina, podem sentir angústia assim? Porque estão totalmente envolvidos no personagem humano. Mas logo depois ele diz: não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, retoma o controle do Avatara e diz não. Mas veja, Sri Ramakrishna dizia, né? O Avatara, ele é como um vice-rei que vem às províncias do rei para estabelecer a sua autoridade. Aqui o Senhor Jesus está o tempo inteiro falando: não eu, mas ti, Pai.
Sri Ramakrishna dizia: o que é um Paramahansa se não um filhinho da sua mãe? Então, e dizia Thakur, não dualidade, não, eu sou aquilo, eu cuspo nisso e cuspia. Não, eu quero ser o filho. Relação é essa. Relação é essa. Então o Senhor Jesus, assim como Sri Ramakrishna, 1836 anos depois, manifesta-se como devoto em relação com Deus e nisso nos ensina a ter relação com Deus. Por isso, eles são gurus. Por isso eles são mestres. Por isso eles são guias. Porque eles nos mostram a relação mais obediente a Deus. E nisso são profundamente divinos. Ok? É uma manifestação, uma descida, avatara, descida, daquele que vem manifestar as qualidades de Deus como devoto. Muito bem. E volta para os discípulos e encontra-os a dormir. E diz a Pedro: Simão, dormes? Não tiveste força para ficares acordado 1 hora. Que decepção do Senhor, não é? Com aquele Pedro, né, o vitorioso, queria, nunca negarei você. Não conseguiu cumprir uma ordem. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é querente, mas a carne é fraca. Ou seja, de fato, né, Pedro ama o Senhor profundamente. Claro que sim. Mas o nosso personagem é falho. Então a alma é querente, mas a carne é fraca. Isso é o quê? Nós todos precisamos de prática, precisamos de sadhana, precisamos de esforço, precisamos de obstinação. Para o quê? Para colocar o nosso ideal em forma. Porque senão fica todo mundo intelectual e a gente apodrece. De novo se afastando, orou dizendo as mesmas palavras, aquelas, né? Talvez o conjunto inteiro, ou talvez só a parte final. Não está claro aqui. E voltando novamente, encontrou-as a dormir, pois os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Ou seja, não conseguiram segurar. Não é? Aqui há quem pense, será isso não é parte da maia do Senhor? O fato é de que demonstra, né, o quanto mesmo próximos do Senhor podemos ser falhos. Volta pela terceira vez e diz-lhes: dormi daqui para frente e descansai. Basta, chegou a hora. E eis que o Filho da Humanidade está a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o meu traidor. Ou seja, terminou o momento em que o Senhor Jesus ia se recolher para falar com o Pai. Não adiantou pedir para os seus discípulos mais próximos para que eles ficassem em vigília para acolhê-lo. Não deu. E ele diz: tá bom. Chegou a hora de iniciar esse processo tão doloroso. E logo quando Jesus falava, chega Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e paus, enviada pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor dera-lhe este sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai de forma segura. Isso é importante, né? Porque o Senhor Jesus, ele não estava, né, com um cristograma, né, brilhando na sua cabeça, nem com as vestes tradicionais azul e vermelha da iconografia, e todos sabiam que ele era o Jesus porque ele tinha uma barba de ouro velho e coisas assim. Não. Ninguém sabia. Ele estava ali numa aparência que só as pessoas próximas poderiam conhecê-lo. Então aqueles soldados não saberiam quem era ele para prendê-lo. Eles não queriam prender os outros, queriam prender Jesus, o líder. Então Judas disse: eu vou me aproximar de Jesus e vou beijá-lo, aí vocês vão saber que é ele. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus, dizendo: mestre, e beijou-o. Os outros deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Ou seja, ele beijou e os outros pegaram. Um dos que estavam presentes, puxando a espada, feriu o escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: como contra um ladrão vieste com espadas e paus para me prender? Todos os dias eu estive no templo a ensinar e não me prendestes.
Mas tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras. E os discípulos, deixando, fugiram todos. Um certo jovem seguiu-o envolto apenas num lençol por cima da nudez. Prenderam-no, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Então, características muito curiosas, né? Aqui tem-se essa confusão. Disse que um dos discípulos ataca, feriu um soldado do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Esta passagem nos outros evangelhos é desenvolvida com Jesus recolocando a orelha miraculosamente e repreendendo, dizendo: você acha que se isso fosse o caso, se eu precisasse de segurança, eu não mandaria descer aqui hordas de anjos para me ajudar? É porque está no previsto. Esse desenvolvimento profundo não há aqui. Novamente, é porque lá foi inventado, ampliado? Eu prefiro que não. Por que prefiro que não? Essa é a orientação de Sri Ramakrishna. Leiam as escrituras com o espírito delas. Então, nós podemos dizer que aqui o Evangelho de Marcos é mais sintético. Você pode pensar assim: poxa, mas é uma omissão e tanto? Diante do quadro, Jesus realizou tantos milagres registrados no Evangelho de Marcos. Colocar uma orelha no lugar, aqui nesse contexto extraordinário, não parece uma omissão tão grande. O ponto é que é assim que está dito aqui. E aí tem esse relato daquele que estava apenas vestido num manto e depois corre nu. Muitas especulações a respeito de quem poderia ser esse. Será que esse era o discípulo amado? Será que esse era aquele que muito provavelmente é um membro do Sinédrio? Não sabemos quem é. Não está claro aqui. Muito bem. Alguns especulam: será esse o autor deste evangelho? Ok? Será? O Evangelho de Marcos é atribuído a um discípulo de Pedro. Mas aqui, muitas especulações. Mas especulações. Ok? Muito bem. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote e reúnem-se todos os sumos sacerdotes e anciãos e os escribas. E Pedro tinha-o seguido de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote e estava sentado com os guardas a aquecer-se ao fogo. Ou seja, Pedro foi seguindo a cena, mas não estava junto, ele estava de longe olhando. Lembra, né? A coragem de Pedro era que eu vou me entregar mesmo que eu tenha que morrer. Mas não, ele tinha fugido. E ele está lá observando isso, mas está num lugar com uma fogueira e tem soldados. Os sumos sacerdotes e todo o conselho procuravam uma testemunha contra Jesus para o condenar à morte, mas não o encontravam. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram condizentes. Ou seja, não adiantava colocar qualquer um lá para falar. E alguns ergueram-se e proferiram contra ele este falso testemunho, dizendo: que ouvimos afirmar: demolirei esse templo construído pela mão dos homens, e em 3 dias edificarei outro que não será feito pelas mãos dos homens. Mas nem assim o depoimento deles concordava. Ou seja, Jesus falou coisas assim, mas falou no sentido do seu próprio corpo como templo, não do templo de Jerusalém. Então ali havia preocupação assim, né, legalista de transformar o julgamento de Jesus numa coisa legal, legítima. Então eles não iam aceitar qualquer bravata assim. Tinha que ser um pouco mais sólido que isso. E levantando-se o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: não respondes nada aos que testemunharam contra ti? Mas ele continuava em silêncio e nada respondia. De novo o interrogou o sumo sacerdote: tu és o Cristo, filho do bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho da humanidade sentado à direita do Pai, direito do poder, e chegando com as nuvens do céu. São as palavras do Senhor Jesus. Ele respondeu assim: eu sou sim o Filho do bendito. Eu sou o Cristo, Filho do bendito. Eu sou. E vereis o Filho da humanidade sentado à direita do poder e chegando com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, um ato, né, de profunda tristeza e de angústia e de indignação, diz: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece?
e todos ajuizaram que era réu de morte. Ou seja, Jesus falou que ele era sim filho do bendito, que ele estaria sentado à direita do poder. Então, eles entenderam tudo aquilo que estávamos aqui tentando acusar Jesus, ele afirmou de modo mais categórico. Então ele é sim blasfemador, porque diz ser filho de Deus e faz uma identificação de Deus sentado, o poder, ele ao lado, ou seja, se coloca nesta situação para eles completamente inaceitável. E diz então que ele é réu de morte. Depois alguns começaram a cuspir-lhe e cobrir-lhe o rosto com um véu, e esmurrá-lo e dizer: profetiza! E os guardas receberam-no com bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, chega uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, aparece fixar-se a aquecer-se na fogueira, próximo da fogueira, fixou nele o olhar e disse: tu também estavas com Nazareno, com Jesus, não estava? Mas ele negou, dizendo: não sei nem entendo o que dizes. Primeira negativa. E saiu para o átrio e um galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco tempo depois, os presentes disseram de novo a Pedro: é verdade que é um deles, pois também és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E nesse momento cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me será renegado. E Pedro, caindo em si, chorava. O que é lindo e triste e divino de se pensar. O Senhor Jesus antecipou todo o acontecimento e Pedro não conseguiu desfazer aquela previsão. Poderia estar tão obstinado de simplesmente dizer: não vai ser assim. Mas ele não tinha forças. Porque o Senhor Jesus estava falando não de uma possibilidade, estava falando do tempo na frente, que nós não poderíamos ver. E esse dramático acontecimento, todos esses falam fundamentalmente da relação entre o Senhor Supremo, encarnado, manifestado nesse mundo, um avatar de Deus, que toma a nossa natureza, toma nossas dores, as nossas emoções, se envolve com o nosso personagem, mas continua puro. E nós estamos aqui, neste evangelho de hoje, vendo os múltiplos relacionamentos que as divas têm com o representante puro de Deus. Não é? Neste grande jogo do Senhor, os papéis desempenhados são muitas vezes o do confuso, ou do obscurecido, daquele que falha. E todos nós aqui somos chamados a refletir em que lugar estamos nesse contínuo relacionamento com Deus em nossas vidas, aqui, neste tempo de agora, como estamos lidando com o chamado do Senhor para nossas vidas. E qual é a dramaticidade dessa nossa existência? Estamos lidando com o mundo e com suas várias ofertas e possibilidades e chamados para vínculos, conexões. E podemos aqui pensar, não é? Que talvez estejamos naquela posição de dizer: não, nós vamos sempre. Ou podemos pensar humildemente: será que somos nós os traidores? Será? Que a graça do Senhor nos faça sempre ter apego a Deus e que possamos aqui mensurar esse evangelho como um chamado para que nós todos possamos alcançar devoções aos pés do Senhor. Tá bom, meus amigos? Então esse foi o 14º episódio dessa série, 14º capítulo do Evangelho de Marcos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido edificante. Que a graça do bendito Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês, que o poder desse evangelho possa sempre nos fazer com mais memória de Deus em todos os dias de nossa vida. Então, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio dessa série, que vai intercalar, mas eu vou estar sempre lendo, não é?
Acompanhem os vídeos anteriores também e meditem. E leiam o Evangelho na casa de vocês. E conversem entre os amigos de vocês sobre o Evangelho. Tenham esse prazer na vida. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.